Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 24 de setembro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. CPI da Assembleia quer prorrogar trabalhos. Presidente do TST defende reforma na CLT. Atlético afunda mais ainda ao perder para o Flamengo, 2-1. Presidente Dilma chega a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. E o Mundo em Sua Casa de hoje debate a lei de cotas nas universidades federais. Estarão conosco representantes da Universidade Federal de Goiás, do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Goiás e um sociólogo. Juntos trazem os pontos de vista de cada segmento. A ideia é dar a você, ouvinte, subsídio para formar opinião sobre o assunto. O nosso debate começa após um resumo das últimas notícias. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com névoa seca, com período de nublado com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Receita quebra 80 mil sigilos e recupera 56 bilhões de reais. Folha de São Paulo, universidades têm verba de R$1 bilhão parada no BNDES. O estado de São Paulo, na ONU, Dilma voltará a atacar tsunami monetário. Correio Brasiliense, 30.899 vagas. Esse é o total de vagas abertas em concursos no Brasil. Valor econômico. Projetos de investimento no Nordeste acumulam atrasos. Estado de Minas. Noite acelerada. PM flagra disputas de racha e avanços de sinal na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte. Jornal do Comércio. Mudança nas leis cria polêmica. Possibilidade de adaptação da legislação brasileira trabalhista e alemã. A brasileira enfrenta a resistência dos sindicalistas. 0 hora. Rio Grande do Sul terá sistema de avaliação. Escolas receberão nota de 1 a 5. Brasil Econômico. Caixa Econômica entra no crédito agrícola com volume de 2 bilhões de reais. Diário da Manhã. Transgênicos. Monopólio do veneno nos alimentos. O Popular. Assembleia e Câmara. As casas dos gatos pingados. Agora são 7h34. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. CPI da Assembleia pede a prorrogação de mais 90 dias para concluir trabalhos. A CPI foi criada com o objetivo de investigar o envolvimento de autoridades com a contravenção e os contratos das empresas Delta e Gerplan. Mais de 10 pessoas já foram ouvidas, quase todas elas por envolvimento com a contravenção, principalmente jogos caça-níqueis. Mas quando a comissão começou a investigar os contratos da construtora Delta com as prefeituras, esbarrou-se numa decisão da Justiça. As câmaras municipais de Catalão e Aparecida de Goiânia conseguiram uma liminar proibindo a CPI de investigar as prefeituras sob a alegação de que esse é um direito do Legislativo Municipal. A comissão aguarda um posicionamento da Justiça e o seu relator, o deputado Thales Barreto, do PTB, propôs a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos por mais 3 meses. Nós pedimos mais 90 dias de prazo
porque nós estamos com um embate judicial, né? Nós entramos com um agravo para poder voltarmos depois do dia 10, que era o prazo limite da prorrogação. Primeiro, eu tenho certeza que com a decisão nós devemos estar fiscalizando a Delta também nos municípios de Aparecida de Catalão, como foi suspensa pelo tribunal. Eu tenho muita convicção que a gente possamos continuar os nossos trabalhos posterior a essa decisão judicial. Não existe nenhum posicionamento da Justiça com relação a esse agravo? Ainda não. Sem promover reuniões e convocações de depoentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito continua com seus trabalhos internos, principalmente analisando documentos que foram enviados a ela. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. O mundo em sua casa. Política Nacional. O ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen, classificou a CLT como intervencionista e paternalista e defendeu uma reforma no conjunto de regras sobre os direitos do trabalhador. Para o ministro, a legislação precisa privilegiar a negociação entre empregados e patrões. Dallazen defende uma reforma trabalhista para abrir espaço de negociação entre empregado e empregador. Dilma Rousseff chega a Nova York para abrir a Assembleia da ONU na terça-feira. A presidente Dilma Rousseff está em Nova York, onde amanhã vai fazer um discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Será a segunda participação de Dilma na abertura da conferência. Ela discursou na edição do ano passado. A presidente deve abordar temas como crise financeira, meio ambiente e Oriente Médio. Tradicionalmente, o discurso de abertura é feito pelo chefe de Estado brasileiro porque o país foi o primeiro a aderir ao organismo internacional em 1945. 7h36. O mundo em sua casa. Venham todos participar da 14ª Expo Flor, Flores e Plantas de Olambra, que acontece de 22 de setembro a 6 de outubro na Praça Cívica. Ei, Flor. O horário é sempre das 9 da manhã às 21 horas com entrada franca. Venham todos ver e se encantar com a beleza das flores. A Expo Flor é uma promoção da Cooperativa de Produtores de Flores de Olambra e União do Vegetal. Apoio Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Francisco Camargo, de 75 anos, pai da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, vai receber alta hoje após internação desde sexta-feira por causa de uma virose. De acordo com o empresário e irmão da dupla, Emanuel Camargo, o pai deles apresentou sintomas de diarreia e vômito e não estava se alimentando. Por esse motivo, ele foi levado ao Hospital Lúcio Rebelo para fazer alguns exames e estabilizar o estado de saúde. Helena Camargo, mulher de Francisco, explica que o único motivo dele não ter saído do hospital ainda é que um dos exames feitos só vai sair na manhã de hoje. Francisco Camargo ficou muito conhecido por ser o grande incentivador da carreira dos filhos. História contada no filme Dois Filhos de Francisco, lançado em 2005. Agora são 7h38. Integrante do PCC é preso em Goiânia depois de bater na mãe. Wagner Andrade Figueiredo, de 30 anos, foi preso em flagrante após agredir a mãe de 68 anos. Além de bater na idosa, o suspeito também tentou agredir o irmão mais velho e destruiu a casa da família no setor Santa Teresa, em Goiânia. Ele estava sob efeito de crack e de álcool. Quando a polícia chegou ao local, descobriu que Wagner tem um mandado de prisão por roubo em São Paulo. A família dele confirmou que o suspeito tem envolvimento com outros crimes no estado, na região sudoeste, e já registrou o primeiro comando da capital, e já integrou o primeiro comando da capital, o PCC. Ele fugiu do sistema penitenciário paulista durante o indulto do Dia dos Pais de 2011. A mãe do suspeito confirmou que o trouxe para Goiás, pois o filho estava em risco em São Paulo. 7h39, a seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A juíza da 135ª Zona Eleitoral, Maria Cristina Costa, comunica aos eleitores que votam nas sessões localizadas na Escola Municipal Mônica de Castro Carneiro, que elas foram transferidas para a Escola de Tempo Integral do Jardim Novo Mundo, na Avenida Álvares Cabral. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor para que ele confirme o seu local de votação pelo telefone 148 ou pela internet, no endereço www.tre-go.jus.br. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Fórmula 1.
Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio de Singapura, voltando à vice-liderança do campeonato, atrás de Fernando Alonso, que concluiu a prova em terceiro. Jenson Button foi o segundo colocado. O brasileiro Felipe Massa se recuperou bem, concluindo a prova em oitavo. O outro brasileiro, Bruno Senna, abandonou a prova. 7h40. Atlético deixa escapar vitória e praticamente deu adeus à Série A. É o último colocado. A situação do Atlético ficou ainda pior após a derrota de ontem no estádio Serra Dourada, 2-1 de virada diante do Flamengo, time que está na zona do rebaixamento e se vê a cada rodada que passa mais próximo da Série B do ano que vem. Atlético volta a campo no próximo sábado contra o Náutico pela Série A do Campeonato Brasileiro e o técnico Arthur Neto contará com o retorno de 4 jogadores. Zagueiro Diego Giareta, meia Danilinho, volante Marino, todos suspensos, além do zagueiro Gustavo, que pertence ao Flamengo e não poderia entrar em campo por força contratual. Após o jogo da semana que vem contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, já embarca direto de Recife para Santiago, no Chile, onde enfrentará a Universidade Católica pela Sul-Americana. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ainda tivemos São Paulo 1, Cruzeiro 0. Botafogo 2, Corinthians 2. Ponte Preta 0, Vasco 0. Internacional 3, Bahia 1. Atlético Mineiro 0, Grêmio 0. E Sport 1, Curitiba 0. Palmeiras 3, Figueirense 1. Fluminense 2, Náutico 1 e Portuguesa 3, Santos 1. E Goiás dá adeus ao título da Série B, mas caminha para a Série A. Com a derrota sábado para o Vitória no Barradão por 3-1, o Goiás praticamente dá adeus ao sonho da conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o time continua na zona de classificação e tem excelente possibilidade para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. O próximo jogo será sexta-feira, diante do Guaratinguetá, em São José dos Campos, no interior paulista. A reapresentação do elenco do Goiás acontece na tarde desta segunda-feira. O técnico Anderson Moreira, a princípio, tem apenas um problema. O Ramon saiu reclamando de dores musculares e pode ficar fora do jogo contra o Guaratinguetá. O jogador será examinado nesta segunda-feira para saber se corre ou não risco de desfalcar o Goiás sexta-feira contra o Guaratinguetá, jogando fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás busca a reabilitação jogando fora de casa diante do Guaratinguetá, mas o time tem ainda uma excelente condição para voltar à primeira divisão do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. E após empate fora de casa, o Vila Nova volta a jogar, mais uma vez, longe do Serra Dourada no próximo final de semana. Depois de empatar em 1-1 diante do Duque de Caxias, jogadores do Vila comemoraram bastante esse resultado. O Vila que ainda sonha com a sua classificação à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Ney da Mata não tem nenhum problema em relação às suspensões. Resta saber como será o andamento do departamento médico. O atacante Wesley, que fez o gol do empate diante do Duque de Caxias sábado em Xerém, saiu dizendo que o resultado foi bastante importante para a sequência dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o meia Rafael Carioca, que não atuou contra o Duque de Caxias, foi negociado pelo Vila Nova com o Internacional. É o segundo jogador do Vila Nova que vai para um time do Rio Grande do Sul. 7h43. O Mundo em Sua Casa debate já, daqui a pouquinho, a lei de cotas nas universidades federais. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Eu fiz uma obra no meu quintal e precisei subir um muro. Eu queria manter meu quintal como estava, não contava com mudança. Depois de conversar, eu entendi o lado dele. Eu concordei que a obra era necessária e ele concordou em abaixar o muro. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ, Poder Judiciário. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro.
A presidente Dilma Rousseff sancionou no final do mês de agosto a lei que destina 50% das vagas em universidades federais para estudantes oriundos de escolas públicas. De acordo com a lei, metade das vagas oferecidas serão de ampla concorrência, já a outra metade será reservada por critério de cor, rede de ensino e renda familiar. A medida dividiu a opinião de estudantes da rede pública e da rede particular, além de estudiosos e educadores. De um lado, alunos da rede particular alegam que a medida não trata de forma igualitária os vestibulandos. Do outro lado, alunos da rede pública comemoram a decisão com o argumento de que as universidades federais precisam atender a população de baixa renda e diminuir as diferenças socioeconômicas do país. Para debater o assunto, nós conversamos a partir de agora com o professor Nelson Cardoso do Amaral, assessor da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Professor Nelson, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a vocês. Também vamos conversar com Reinaldo Zorzi Neto, sociólogo, professor do Instituto Federal de Goiás, unidade de Anápolis. Bom dia. Bom dia. Flávio de Castro, vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, obrigado também. Bom, e a criação de cotas nas universidades públicas do Brasil faz parte da política de ações afirmativas, que visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. Antes de iniciarmos as nossas discussões, vamos ouvir essa reportagem de Débora Orcida. Na noite do dia 26 de abril deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por 10 votos a 0 que o sistema de cotas raciais adotado em universidades brasileiras era compatível com a Constituição Federal. O resultado sancionou a prática adotada por instituições públicas de ensino superior de manter reservas de vagas para estudantes negros, pardos e índios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2008, os brasileiros brancos têm em média 2 anos a mais de escolaridade do que negros e pardos. As ações afirmativas e as cotas têm o objetivo de corrigir injustiças provocadas pela escravidão na sociedade brasileira, conforme explica a superintendente da Igualdade Racial da Semira, Raimunda Montelo Gomes. É uma luta de décadas do movimento negro. Haja visto que o país foi o país que, por último, aboliu a escravatura e que, ao abolir a escravatura, não teve nenhuma ação emancipatória ou de inclusão da população negra. Pelo contrário, nós tivemos, inclusive, políticas públicas para impedimento dessa população tivesse acesso à educação, à terra e a trabalho. Raimunda Montelo diz que já é possível ver resultados nas universidades com a abertura do sistema de cotas. Todas as escolas superiores das universidades que implantaram as cotas, esse discurso da meritocracia caiu por terra. As médias são iguais, superiores e equivalentes aos que não entraram cotistas. Está mais do que comprovado. Ela humaniza, ela coloca a realidade da população brasileira, porque ela inclui índios, negros e ciganos. Eu acho que, então, se a gente quer um país que represente a sua população, nós teremos que ter ações da diversidade, ações democráticas que incluam todos. Pesquisa do IBGE mostra que no Brasil, de um total de 59 universidades federais, 36 possuem alguma forma de ação afirmativa e em 25 delas, reservas para negros, pardos e índios. A primeira instituição a adotar as cotas foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2002, por conta de uma lei estadual. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. A gente começa o debate conversando com o professor Reinaldo Zorzi Neto, sociólogo. Na avaliação do senhor, o sistema de cotas socialmente é a solução? Veja, é preciso considerar, quer dizer, que as cotas elas não resolvem um problema histórico que existe nesse país. O problema que nós temos aqui na nossa sociedade, na sociedade brasileira, é que há uma grande dissociação, né, que passa pela questão da cor, e a nossa sociedade é uma sociedade eminentemente racista, passa pela questão da escola pública, passa pela questão do acesso à universidade pública. Então, as cotas, elas definitivamente não resolvem o problema. Agora, elas são uma medida necessária. Por quê? Porque você vai dar acesso, vai dar possibilidade de pessoas que tradicionalmente não teriam a possibilidade, enfim, de ascender à educação superior, de efetivamente poder fazer a universidade e poder buscar uma condição melhor de vida. Professor Nelson Cardoso do Amaral, o sistema de cotas é o ideal para se igualar esse acesso sobre o qual fala o professor Ricardo Zorzi, de ricos e pobres ao ensino superior público? Como o Reinaldo está dizendo, não é a solução. O ideal seria que nós conseguíssemos aplicar mais recursos financeiros na educação básica brasileira,
melhorar o salário dos professores, as condições das escolas, né? E os estudantes que estudam nas escolas públicas conseguissem disputar em condições de igualdade na hora do vestibular com estudantes que têm uma riqueza maior e que podem fazer o seu ensino médio nas escolas privadas. Então não é a solução, mas como ele disse, pode amenizar o problema. Estudos mostram que se for deixar o processo natural ocorrer, nós gastaríamos mais de um século para que a população negra, né, indígena e quilombolas também, atingisse uma situação de maior estabilidade e maior igualdade de disputa com os brancos. Então, é uma situação emergencial e a legislação prevê isso, né? Dentro de 10 anos será feita uma reavaliação dessa legislação e espera-se que a situação do país tenha melhorado, a distribuição de renda tenha aumentado, que o país realmente passe a aplicar 10% do PIB em educação, é a discussão que está no Congresso Nacional, no novo Plano Nacional de Educação, e a gente tem uma sociedade diferente, né? Sem necessidade desse tipo de atuação, forçando a entrada das pessoas no ambiente universitário. Quando foi implantado o sistema de cotas raciais nas universidades, houve uma polêmica e agora novamente outra polêmica com a destinação, né, de vagas para alunos oriundos de escolas públicas. Eu queria saber a opinião do Flávio de Castro, vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares, como que isso afeta os alunos que estão nas escolas particulares, os alunos que hoje a gente sabe que pagam caro para conseguir uma boa formação e conseguir passar no vestibular de uma universidade pública, universidade de referência como a UFG, por exemplo. Bom dia a todos, né, mais uma vez. É claro que os alunos das escolas particulares se sentem afetados, até porque com a destinação de 50% das vagas nesse projeto para aqueles de escola pública, negros, indígenas e quilombolas, e com renda familiar até 1,5 salário mínimo, as suas chances diminuem em termos da quantidade de vagas, né? Então, é claro que houve manifestações porque eles se sentiram prejudicados. No entendimento do sindicato, dos diretores de escolas e também dos alunos, não só das escolas particulares, mas de muitos também das escolas públicas, essa não é uma solução para o ensino. Foi bem dito aqui pelos dois professores, né? E nós concordamos também em que a própria presidente da República, ela, em pronunciamento que sai agora, aí, durante as 2 últimas semanas, ela enfatiza que uma sociedade igualitária ela deve ter investimentos maciços na educação básica, naquela criança com 3 anos de idade. E essa aprovação do projeto parece que vai resolver essa situação. Nós estamos lá na ponta. A universidade está recebendo alunos que já passaram por 12, 13, 14 anos de uma formação. O Estado brasileiro vai destinar recursos para reparar esse ensino que não foi bem ministrado durante esses 13 anos para esses alunos que não tiveram capacidade para entrar na universidade, e com um percentual tão alto, nós não precisamos ir longe. A Universidade Federal trabalha com 20% de cotas, e o próprio reitor disse que a universidade usa e gasta de um recurso que ela não tem para trabalhar a deficiência, não só na parte da educação, mas também até uma deficiência psíquica, por conta de problemas que vêm durante todos esses anos, né? Então, qual vai ser o investimento do Estado? O professor disse, existe uma discussão forte em torno do Plano Nacional de Educação, a briga por 10% de investimento do PIB, a valorização dos professores. Nós passamos por uma situação agora de greve dos professores universitários do país inteiro, em vários estados do país, não só esse ano, mas nos anos anteriores, com greves dos professores da rede estadual, e o governo não acena com nenhuma mudança no investimento. Então, não que nós não achamos que as ações afirmativas são corretas, mas uma ação afirmativa nesse porte, ela não pode ser colocada como algo que vai resolver o problema. Muito pelo contrário. Vai jogar para frente uma situação em que nós não podemos pensar que o simples fato de dar acesso à universidade vai, num passe de mágica, trazer uma formação para esses alunos durante esses 13 anos que eles não tiveram essa formação. Agora são 7h55, o Mundo em Sua Casa debate hoje a lei de cotas nas universidades públicas federais. Ricardo Zorzi, que é sociólogo e professor do Instituto Federal de Educação, me parece que a aplicação de 10% do PIB no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, parece ser a solução para melhorar a qualidade desse ensino.
o acesso à universidade pública passa necessariamente pela melhoria da qualidade no ensino médio, no ensino fundamental? A luta por 10% de investimento na educação é uma luta histórica dos movimentos sociais. Estamos muito longe disso. Mais do que uma demanda dos movimentos sociais também, é preciso considerar que isso já é anotado, né, por toda uma bibliografia, não é, que analisa esses investimentos e tudo mais, aponta para o fato de que as nações que efetivamente conseguiram se desenvolver nas últimas décadas, tiveram necessariamente que passar pelo investimento pesado em educação. O nosso déficit é gigantesco, nós precisamos corrigir isso. A gente só vai conseguir atingir, não é, índices de país desenvolvido, de nação industrial, de nação voltada efetivamente para o progresso, quando se olhar para a educação com outros olhos. Nesse sentido, eu acho que as cotas também devem ser contempladas, porque você não vai construir uma nação moderna, desenvolvida, efetivamente industrializada, se você não considerar toda a sociedade, se você não considerar aqueles grupos que estão excluídos. Ainda agora, eu estava lembrando, né, que eu tive a oportunidade de estudar numa escola, fazer meu ensino superior numa escola de elite, uma escola elitizada do Brasil, né? Quer dizer, e de 400 alunos, só 5 eram negros. De todos os professores que eu tive, apenas um professor, e foram muitos, dezenas, apenas um professor era negro. E detalhe, esse professor não era brasileiro, era um professor estrangeiro, que estudou numa escola estrangeira, que nasceu em outro país e que lecionava nessa universidade. Então, eu dou isso como exemplo, né, de quão grandes e do tamanho, né, da injustiça social que existe nesse país. Recursos públicos, era uma universidade pública, investimento da sociedade brasileira, mas que só uma parcela da população é que de fato podia ter acesso, né, tem acesso a um tipo de educação de qualidade. Professor Nelson Cardoso, assessor da reitoria da UFG, a Universidade Federal de Goiás, ela está preparada para receber esses alunos oriundos de rede pública ou destinar 50% das vagas para as cotas? Há alunos, como o professor Flávio disse, que não teve uma formação adequada durante o ensino fundamental e o ensino médio? Precisamos relativizar algumas análises e também dizer que será um processo de 4 anos. E hoje nós já admitimos no nosso processo seletivo 20% oriundos de escola pública, sendo 10% oriundos de escola pública e 10% oriundos de escola pública e negros. Além disso, um indígena e um quilombola em cada sala. Então, numa primeira etapa, nós não teremos que fazer grandes alterações, a menos da situação das pessoas com renda até um salário mínimo e meio, né? Então, serão 4 anos de um processo para a universidade se adequando e adequando o seu funcionamento para receber esse conjunto de estudantes. Os reitores já começaram a se mobilizar em relação ao governo federal para que haja maior aporte de recursos exatamente para a permanência. Agora, é preciso deixar claro também que todas as análises que foram feitas até hoje nas universidades brasileiras, o resultado final dos estudantes cotistas não é muito diferente dos estudantes não cotistas. O que acontece é que a condição inicial dele na universidade é mais prejudicada do que os outros estudantes. Em geral, são estudantes que não têm muitas condições culturais em relação a terem feito inglês, terem viajado no exterior, terem acesso a jornais, internet, computador em casa. São pessoas com dificuldade. Então, se a universidade oferece para ele todas essas condições, ele dá um salto enorme. Às vezes, se você avalia o estudante, ele dá um salto muito maior do que aquele outro que teve todas as benesses, né? Sabe aproveitar a oportunidade. Ele sabe aproveitar a oportunidade. Ele sabe muito bem que aquele é o momento da vida dele e, às vezes, muito da vida da família como um todo. Então, a nossa preocupação maior é exatamente com restaurante, com casa de estudante, com computadores, dar uma vida cultural para esse estudante mais pesada, para ele superar essa etapa toda que ele não teve antes. É preciso deixar claro também que o estudante cotista, quando ele entra, ele venceu todas as barreiras mínimas do vestibular.
Ou seja, não entra o cotista, né, sem ele ter vencido as barreiras mínimas do vestibular. É realmente um processo interessante que vai ocorrer no Brasil. E é preciso a gente ressaltar também que nesses próximos 10 anos do novo Plano Nacional de Educação, a oportunidade de jovens entre 18 e 24 anos entrarem na Universidade Brasileira vai ter que dobrar. Porque nós temos em torno de 15%. E a nova proposta é 33%. Então, é certo que terá que haver aumento de vagas nas instituições federais, nas instituições estaduais, nas instituições privadas também. Porque senão a gente não conseguirá atingir esse percentual no final de 10 anos. Então, são muitas mudanças que vão ocorrer e essa heterogeneidade que passa a acontecer na sala de aula, ela é salutar. Né? Você não ter uma turma muito homogênea em termos de perfil social. Então, isso dá uma riqueza muito grande na turma, com as pessoas de várias camadas sociais, de vários perfis culturais presentes ali. 8:02, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos a discutir, então, o sistema de cotas nas universidades públicas. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Voltamos com o nosso debate e entre os estudantes do ensino médio o assunto também é polêmico. Alunos da rede pública, por exemplo, afirmam que preferiam o ensino de maior qualidade. Mas tem aqueles que defendem as cotas como nivelamento social. Vamos ouvir a matéria. Alunos do 3º ano do Colégio Estadual Goiânia e Prates, no setor sudoeste em Goiânia, questionam o sistema de cotas raciais e sociais para o ingresso nas instituições de ensino superior no Brasil. De acordo com a lei sancionada pela presidente Dilma, 50% das vagas nas universidades e institutos federais devem ser preenchidas por estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública, com distribuição das vagas entre negros, pardos e indígenas. Para Cristielen Mesquita, de 17 anos, aluna da rede pública, a nova lei só mascara a deficiência da escola pública. Sou contra porque as cotas são uma medida que tenta tampar o buraco da educação. A educação não é de qualidade, a educação pública, a educação brasileira não fornece aos alunos uma boa base para ingressar numa faculdade e as cotas são um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro que todo mundo usa para tentar entrar numa faculdade de um jeito melhor. Para o pré-vestibulando, Guilherme Augusto, de 17 anos, embora o sistema de cotas também seja discriminatório, é uma forma de corrigir o desnível da educação básica. Na nossa sociedade, o preconceito está muito enraizado e as cotas são também outra forma de discriminação. O que as cotas são? Elas são uma forma de combater esse preconceito, mesmo sendo também uma forma de preconceito. Tanto a nível social quanto a nível discriminatório, elas são justas. Já o estudante Wagner Luiz, de 18 anos, também da rede pública, não concorda com a reserva de vagas. Eu sou contra as cotas porque eu acredito que elas ferem o princípio da igualdade dos cidadãos. Está previsto no 5º artigo da nossa Constituição. Ela também fere outro artigo, que é o artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, onde encontra-se que não deve haver emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais. Ou seja, as cotas estão ferindo o princípio da igualdade, que é uma garantia fundamental e individual garantida aos cidadãos pelo Estado. Entre alunos da rede particular também há divergências sobre o sistema de inclusão por cotas. Gregory Augusto, de 17 anos, é contra e explica por quê. Vai criar também uma espécie de receio no mercado
em relação àqueles que entraram por cotas, é o que eu imagino que aconteça. Na análise de Maria Gabriela, de 17 anos, aluna do ensino privado, o maior problema é a porcentagem de cotas. É necessário como lei afirmativa. Só que 50% de cotas é uma medida muito desesperadora do governo. Para Maria Cecília, de 17 anos, que sempre estudou em escola particular, a medida devia ser discutida com mais profundidade e questiona se o governo vai oferecer ao aluno cotista as condições necessárias para concluir o curso superior. Dentro de cada universidade tem que ter formas para que esses alunos continuem os estudos. Porque simplesmente entrar na universidade, eu diria assim que é até a parte mais fácil. O tema foi discutido amplamente entre os alunos que aspiram cursos concorridos como medicina, direito, nutrição, entre outros. Em um ponto, todos concordam. Querem estudar em universidades públicas. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h06, o Mundo em Sua Casa debate hoje a lei de cotas nas universidades federais, começando a rodada de perguntas desse bloco com Flávio de Castro, vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares. As escolas temem uma evasão, uma corrida dos alunos do ensino médio para as escolas públicas? Não, de forma alguma. Se analisarmos bem a lei que foi aprovada, ela vai, muito pelo contrário, ela vai colocar todos aqueles que são brancos e têm renda familiar acima de um salário mínimo e meio, para concorrerem com os outros 50% de vagas. Já que eles vão concorrer com os outros 50%, independente de raça, cor, né, ou salário, eles vão procurar uma qualificação maior. Nesse aspecto, então, a própria Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino, ela entende que essa lei ela é uma lei que exclui os brancos, né? Eu queria só reafirmar, após responder essa questão, que é o seguinte: nós, do sistema de ensino particular, não somos contra a lei das cotas, e sim, nós entendemos que a lei foi mal redigida. Hoje mesmo, nós tivemos uma conversa logo cedo entre presidentes, né, de sindicatos, na hora que estava a caminho aqui, e que os próprios senadores, o pessoal todo do Congresso Nacional, não entende ainda como vai ser a aplicabilidade de algum desses artigos da lei, né? Eles têm dúvida. Isso mostra, mais uma vez, que o Congresso Nacional faz uma lei sem discutir com as pessoas interessadas. Não discutir com os reitores, não discutir com os professores, aqueles que são ligados à educação do país como um todo. E depois de pronto é que vai decidir qual que será a aplicabilidade. Essa que é a preocupação nossa, do segmento particular, e eu acredito de todos que estão envolvidos no sistema de educação. Professor Nelson, como que esses alunos cotistas, eles são recebidos na universidade pelos demais alunos? Como que é o desempenho deles? Sobre o desempenho eu já comentei, né? Todas as análises que estão sendo feitas, não só aqui em Goiânia, mas nas outras universidades, onde o processo foi aplicado anteriormente, mostram que o desempenho, não há uma queda grande de desempenho. Ou eles são iguais ou até muitos melhores que os outros estudantes que não entraram por cotas. Não há uma recepção especial para eles, né? Procura-se fazer com que haja um tratamento muito igual a todos, com todos, né? Não há nada separado com relação aos cotistas e não cotistas, né? E procura-se, portanto, que não haja nenhuma discriminação interna, nem entre os estudantes, nem entre professores e alunos, né? Quais são não cotistas. De que forma que esses alunos, a entrada desses alunos, mudou a realidade da UFG? Olha, a gente estava discutindo um pouco sobre esse problema e qual seria o tamanho da repercussão das cotas com os 50%. E a gente pode concluir o seguinte: não serão tão grandes assim as mudanças, porque com os 20% não foram tão grandes as mudanças. As mudanças foram pontuais. Isso porque quando você pega os cursos de menor demanda e de menor prestígio social, eles já têm esse tipo de componente. Então, as mudanças são exatamente nos cursos de maior demanda e de maior prestígio social. Então, nesses, realmente, a cota com 50% causará realmente grandes alterações. Mas na universidade como um todo, em média, né, provavelmente não serão tão grandes assim as alterações, entendeu? Um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção com relação à fala do Flávio, é preciso deixar bem claro que, num determinado momento, parece-me que poderia haver uma interpretação dos artigos aqui, dizendo que
essas 50% seriam só para pardos, pretos, pardos e indígenas, mas discutindo isso no ambiente da universidade e os reitores discutindo com o Ministério, é claro que não é isso. Ou seja, não está escrito aqui que essas vagas são somente para pretos, pardos e indígenas. A proporção que será da população. Então, por exemplo, se você, no estado de Goiás, se você tem 100 vagas distribuídas dessa forma, você terá que ter, obrigatoriamente, 50% delas para pardos, 6,5% para pretos, 0,14% para indígena, ou seja, você tem que colocar um indígena obrigatoriamente, né? E a universidade também pensa em manter a cota de quilombolas. A lei não fala em quilombolas, mas como ela tem hoje, a gente pensa também em manter uma vaga de quilombola e 42% de brancos, oriundos de escola pública, e brancos oriundos de escola pública com renda até 1,5 salário mínimo per capita. Então, essa configuração pareceu no início uma interpretação, e que a gente lendo apressadamente fica parecendo isso, porque é realmente assim, que as cotas seriam só para pretos, pardos e indígenas. Mas em nenhum momento isso é dito na legislação. Então, os brancos de escola pública, os amarelos de escola pública e esses de escola pública com renda até 1,5 salário mínimo terão também suas cotas. Então, o total de vagas de cada curso ficará fatiada conforme a proporção dessas fatias na população goiana, que são esses percentuais que eu li. Então, essa interpretação, ela está caindo por terra, né? E quando a gente olha alguns detalhes da lei, a área jurídica sabe muito bem fazer isso, né? A gente percebe realmente que é impossível existir essa outra interpretação. Até pelo absurdo. Ou seja, a lei vem para procurar corrigir distorções de discriminação. Aí a própria lei que procura corrigir distorções de discriminação vai discriminar o branco. Por que discriminar o branco de escola pública e o branco de escola pública com renda baixa? Não há sentido. Então, o primeiro componente é o absurdo da interpretação. Aí depois a gente vai examinar e ver realmente que essa interpretação não cabe. Então, as pessoas que estão ouvindo podem ficar sossegadas e tranquilas, que não há essa possibilidade, e essa interpretação já está fechada na UFG. Ou seja, a UFG vai trabalhar com essa interpretação e vai brigar por ela, se por acaso houver questionamento jurídico com relação a essa interpretação, a interpretação ser de outra forma. Flávio de Castro, vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares, parece não concordar com essa interpretação, nada? Não, eu fico muito feliz que a universidade tenha se manifestado e tenha esse entendimento contra a questão da exclusão, desculpe. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino fez uma consulta ao Congresso Nacional, à Procuradoria do Congresso, e o entendimento deles é o contrário do que a gente pensa. O entendimento deles é que mínimo de 50% de vagas os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Então, eu espero mesmo que as universidades que tiveram a sua autonomia ferida, porque cada universidade federal tem a sua autonomia para escolher qual é o processo seletivo que ela deve fazer, até porque a grande maioria delas tem o sistema de cotas, possa entrar e usar os recursos, né, e a sua assessoria jurídica para que realmente isso não aconteça. Né? É o posicionamento que acho que todo cidadão tem. Mas o entendimento do Congresso Nacional, até porque eu disse antes, porque eles aprovam muitas coisas que eles nem sabem o que estão aprovando, né? E o entendimento deles é esse. Agora vai ter mais uma questão, então, para ser discutida, e acredito que isso vai acabar parando, sei lá, até no STF, né? 8h15, a gente vai para um breve intervalo, na sequência voltamos a discutir a lei de cotas. O mundo em sua casa. A grande mídia tenta passar a imagem que as greves prejudicam a população. Mas o que prejudica a população é a postura dos governos, tanto do PT quanto do PSDB, que sucateiam os serviços públicos. Os servidores em greve lutam por melhores salários e melhor atendimento da população. Os culpados pelo caos são Dilma, Marconi e Paulo Garcia, e não os grevistas. Todo apoio à greve dos servidores públicos. Contra burguês, vote 16. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Vote Cimeison 20.
Ouve-se muito a palavra honestidade no meio político, como se fosse uma virtude ou uma grande vantagem. Honestidade é obrigação de todo cidadão, faz parte da formação do ser humano, que precisamos colocar em prática de forma natural pela vida fora. É exatamente a honestidade consigo mesmo e com o próximo que equilibra a sociedade em que vivemos, a nossa grande família, a nossa cidade. Cimeison 20. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. E questionado sobre o sistema de cotas, a maioria dos alunos de universidades públicas de Goiás aprova a medida que, segundo eles, democratiza a entrada dos jovens no ensino superior público. A lei que destina 50% das vagas em universidades federais para estudantes oriundos de escolas públicas foi muito bem recebida pelos universitários em Goiânia. Para a estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Goiás, Daniele Campos, é indiscutível a vantagem que leva quem se prepara para o vestibular em uma escola particular. Nem todo mundo tem condições de pagar uma faculdade particular. E quem vai para a universidade, a maioria dos alunos de universidade federais são alunos que podem, que têm condições de dedicar a vida só a estudar. Opinião que é compartilhada também pelo estudante do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, José Leopoldo. O aluno que estudou em escolas particulares, ele tem mais facilidade sim em entrar numa universidade pública. Vice-reitora da Universidade Estadual de Goiás, Eliana França Carneiro, elogia a nova lei, mas diz que ela promoverá poucas mudanças, uma vez que a faculdade já tinha uma grande porcentagem de vagas destinadas a estudantes da rede pública. O Estado já tem uma lei, a Lei Estadual número 14.832, de 12 de julho de 2004, que já estabelece 45% das vagas da UEG para negros, oriundos da educação básica e indígenas. Então já são 45%, 20% para oriundos de escola pública, 20% para negros e 5% para indígenas e portadores de deficiência. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o sistema de cotas divide opinião também na sociedade. Thaís da Silva tem 21 anos e é dona de casa. Assim que completou o ensino médio, aos 18 anos, prestou vestibular para Direito e não passou. Como sempre estudou em escola pública, acredita que entrou na disputa em desvantagem e, por isso, é a favor da nova lei de cotas nas universidades federais. Eu mesmo não tenho condições de pagar, eu também queria ter oportunidade de conseguir na escola pública pelo governo federal. Mas o assunto é polêmico. Nas ruas, as opiniões são variadas. Eu sou a favor, sim. Dá mais prioridade para esse tipo de pessoa que não tem as condições, né? Em vez de criar cotas, eu acho que deveria ter, assim, uma melhoria no ensino, né, na escola pública. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será a ferramenta para definir o preenchimento das vagas reservadas. As instituições de ensino terão 4 anos para implantar progressivamente o percentual das vagas reservadas. E apesar de ter sido aprovada no final do mês de agosto, muita gente ainda não sabia da novidade. As escolas públicas estão com o ensino mais fraco, né? Os índices estão mais embaixo. Então acho que essa lei foi boa de ter aprovado. Tem que ser aprovada. Aliás, tem que ser aprovada ainda. Está aprovada ainda não, né? Já foi? Então muito bom. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Professor Reinaldo Zorzi Neto, diante dessas mudanças, né, de toda essa interferência do governo federal na democratização do ensino superior, como que o senhor prevê o futuro da educação superior no país? Bom, é difícil, né, nós falarmos de futuro. O que a gente pode dizer nesse momento é que é muito oportuno que, ainda que tarde, você tenha procurado com a lei corrigir essas distorções históricas que existem nesse país. Os Estados Unidos já fez política de cotas há pelo menos 35, 40 anos. E os resultados foram muito bons. O que diz respeito, por exemplo, à questão da população negra, foram as cotas, e você tem uma série de especialistas que vão indicar isso, quando estudam a sociedade americana, a questão da criação das cotas no ensino superior foi que trouxe, o que fez possível, não é, a geração de uma classe média negra americana. Tanto que temos os Estados Unidos, né, tem um presidente negro, né? É um exemplo, é um exemplo histórico, né? Talvez o Obama tenha de alguma forma se beneficiado disso, e não só ele, enfim, né, milhares de negros. Você tem
um intelectual brasileiro que trabalha sobre esse tema, que ele tem uma reflexão muito interessante quando ele diz, né, por que nós, aqui no Brasil, temos tantos jogadores de futebol negros e tão poucos cientistas, tão poucos engenheiros, tão poucos médicos no país? E daí ele responde, é porque a bola ela é redonda e as oportunidades no futebol são iguais para todos. Já na academia, as oportunidades não são iguais para todos. Eu, como cidadão brasileiro, gostaria, né, de chegar num hotel no Brasil e, ao encontrar no hotel 2 cidadãos, um negro e um branco de terno, ambos com uma mala na mão, eu gostaria de saber ou de ter dúvidas sobre qual é o cliente, qual é o hóspede e qual é o carregador de malas. Mas na nossa sociedade, a gente não tem essa dúvida. A gente sabe exatamente quem é o carregador de malas e quem é o cliente. É isso que nós precisamos corrigir nesse país. Então nós temos um déficit, que é um déficit histórico, e a política de cotas, ela, como eu disse no início, né, quer dizer, ela não vai resolver o problema, mas ela é uma medida necessária para que a gente possa começar a pensar no assunto, né? Professor Nelson Cardoso do Amaral, assessor da reitoria da Universidade Federal de Goiás. O sistema de cotas vai exigir uma mudança na própria mentalidade, no próprio processo de ensinagem. O senhor estava contando um exemplo agora há pouco de uma turma especial de medicina. Como é que a universidade vai lidar com isso para atender essa nova demanda que surge? Eu estava comentando sobre uma experiência da UERJ, que foi a primeira instituição a apresentar cotas, relatado por um professor da medicina, ele dizendo que a chegada de um estudante favelado na turma alterou muito a maneira de pensar da turma e os professores tiveram que sentar e pensar como resolver as perguntas que ele fazia, os questionamentos que ele fazia com relação a doenças que estavam sendo discutidas, sobre esgoto a céu aberto, coisas que não faziam parte do dia a dia daquela turma muito homogênea que existia lá nesse momento. Então a entrada de estudantes heterogêneos, né, com dificuldades de família, com classes sociais bem diferentes, pode causar esse ambiente interessante na sala de aula. Eu encaro como um ambiente muito rico e que haverá muitos aspectos criativos surgindo daí, entre os colegas e entre os professores e a turma. Eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para algumas informações, alguns dados, porque às vezes as pessoas não ficam atentas a ela. No estado de Goiás, 84% das matrículas do ensino médio são da rede estadual. Então, da rede privada são 14%. Então, 84% dos estudantes goianos do ensino médio estudam nas redes estaduais. E no ensino médio da educação de jovens e adultos, 89% é da rede estadual. Então, estudam escolas públicas, né? Uma grande maioria dos jovens nossos que fazem ensino médio. E os jovens que fazem ensino médio na escola pública, nos ouvindo agora, eu quero conclamar a topar esse desafio de tentar fazer o vestibular da Universidade Federal de Goiás, porque muitas competências, muitos potenciais ficam parados por uma autoexclusão desses estudantes. Eles se sentem naturalmente incapazes de entrarem na Universidade Federal e nem tentam. Agora, com as cotas, é certo que muitas pessoas boas, de cabeças interessantes, serão resgatadas nesse processo. Uma outra informação ainda que choca um pouco a gente é que dos goianos com renda até um salário mínimo per capita, nós temos 51% da população, dos brancos, entre os brancos. Entre os pretos é 67%, com renda até um salário mínimo per capita. Entre os pardos é 65%, e entre os indígenas é 63%. Eu tenho a impressão que esses números explicam um pouco, porque a gente viu nas entrevistas a polêmica toda dos a favor, são a favor, outros são contra, a sociedade muito dividida com relação a esse aspecto. No entanto, na Universidade Federal de Goiás venceu a implantação de cotas, e no Congresso Nacional também venceu a implantação de cotas. É que esses dados são gritantes, né? Eles saltam aos olhos da gente, e a gente espera que um dia a sociedade brasileira seja mais igual. Um outro aspecto que passou também numa entrevista é o estudante dizendo que todos são iguais perante a lei.
Mas a Constituição também diz que todos têm que ter iguais oportunidades durante a vida para chegar naquele momento. E é certo que as pessoas que têm menos condições financeiras, né, no Brasil, e têm perfis étnicos diferenciados, como o Reinaldo acabou destacando na última fala dele, mostram que essas pessoas não têm condições iguais durante o processo de vida. Então elas chegam sem as mesmas condições no processo vestibular. É tratar os desiguais de forma desigual, né? E é por isso que tem a cota, né? É daí que surgiu a ideia no mundo, né? Você ter cotas exatamente para corrigir esses processos. Professor Flávio de Castro, que é do Sindicato das Escolas Particulares, a lei de cotas já é uma realidade. Agora, como que as escolas particulares vão se adaptar a isso? O que a lei pode mudar no ensino nas escolas particulares? Não mudaremos em nada. Nós continuaremos a nossa luta por um ensino de qualidade, né? Em toda a educação básica. Isso não nos afeta, pelo menos por enquanto. Se houver alguma situação diferente para frente, nesses primeiros 4 anos de adaptação à lei, nós faremos um amplo processo de discussão. Eu gostei muito da colocação do professor Nelson, e ele reforça ainda mais a nossa tese, dessas discrepâncias, né? Será que esses alunos vão aguardar esses 11 anos de discriminação e vão conseguir manter, vamos pegar um perfil de quantos alunos nós temos na primeira fase do ensino fundamental, na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio? Nós vamos aguardar um ensino que não é de qualidade, todos nós sabemos, isso aqui não é a luta entre a escola particular e a escola pública, porque depois eu vou ter uma oportunidade de 50% de acesso à universidade via cotas. Ora, gente, nós não podemos pensar só nessa solução. Essas distorções, elas têm que ser resolvidas, né, professor, antes. Nós temos que estimular a presença, que o aluno ele fique na escola pública. Se 84% dos alunos hoje estão matriculados na escola pública, nós temos a necessidade que esses alunos permaneçam durante todo o tempo. Qual que é o índice de evasão dos alunos que estavam na educação infantil, no ensino fundamental e depois que não foram para o ensino médio? São muitos. Muitos que chegam nessa fase de 15, 16 e 17 anos e que desistem porque acham que não terão condição de fazer a universidade e se contentam em conseguir um emprego de um salário mínimo e que nem tentam, como o próprio professor disse. E ele conclamou esses alunos para que eles prestem o vestibular. Quantos alunos prestam o vestibular na Universidade Federal? São 30 mil. Quantos alunos têm matriculado em toda a rede de ensino do Estado de Goiás, seja público ou privado? Muito mais que 30 mil. De cabeça eu não me recordo agora. Mas a universidade sempre tem batido em torno de 30 mil candidatos. Não é isso? Mais ou menos? São 30 mil, em torno de 30 mil candidatos. Em torno de 30 mil. Nós temos, eu não vou falar aqui agora, porque talvez eu possa ajudar, mas é muito mais do que 30 mil candidatos. Então, isso mostra que está acontecendo uma situação em que alunos, na grande maioria da universidade, não têm nem coragem de ir ao processo seletivo da Universidade Federal. Professor Nelson Cardoso do Amaral, bem rapidinho. Flávio, a minha análise, eu discordo um pouco de você, de um antes e um depois e tal. No meu entender, é tudo ao mesmo tempo. As coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Você implanta as cotas, você melhora as escolas públicas, você faz a melhoria de qualidade delas, você melhora as universidades, você melhora o ensino, a educação infantil, você melhora a licenciatura, você melhora o salário do professor, ou seja, é tudo ao mesmo tempo. Você não pode ficar pensando, corrigir tal coisa para depois a outra acontecer. E esse foi um raciocínio que segurou a implantação de cotas durante muitos anos no Brasil, né? Sempre que esse assunto era levantado, não, nós temos que melhorar a escola pública. E quando é que a escola pública vai melhorar? Aquilo que eu falei num determinado momento. Uma análise mais do processo natural seria mais de um século para as coisas se corrigirem, né? Colocando um determinado parâmetro aí de melhoria das situações das famílias e tudo mais. Então, eu tenho a impressão que o Brasil está no momento das coisas serem resolvidas todas ao mesmo tempo. Você redistribui renda, você cresce, você faz tudo ao mesmo tempo. E não naquela época da ditadura militar, que era primeiro crescer o bolo da economia para depois dividir. Não, você tem que crescer o bolo e dividir e tudo acontecer simultaneamente. Agora... Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente agradece, então, a participação do professor Nelson Cardoso do Amaral, assessor da Reitoria da Universidade Federal de Goiás. Obrigada, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos também a presença do professor Reinaldo Zorzi Neto, sociólogo, professor do Instituto Federal de Goiás. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
Flávio de Castro, vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos. Está terminando a edição de hoje de Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia e Ione Chagas. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.